Meus irmãos, eu estou no Rio de Janeiro, então vou mudar o meu sotaque. Eu sou pernambucano, mas resido em São Paulo há mais de 30 anos. Então, eu vou precisar só de uma mesinha mais aqui, se a equipe pudesse me ajudar aqui. Eu vou mudar meu sotaque, vou dizer para vocês que é um prazer estar aqui no Rio para falarmos de Jesus, o que morreu na cruz. Vocês cariocas bocejando, não falam nada, mas bocejando a gente já percebe que vocês são do Rio de Janeiro. Temos duas participações com as irmãs e com os irmãos, mas, em primeiro lugar, eu queria pedir para ficar de pé os homens aqui presentes. Quantos homens conosco aqui presentes? Ô, minhas irmãs, obrigado. Muito obrigado. Pesado, filhas, pesado. Quantos homens aqui presentes? Continuem de pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, contei certo? 10, 11, pastor 12, tem a equipe ali também conosco. Mas sabe, gente, o meu sonho é ver mais homens no departamento infantil. Vocês mulheres fazem um trabalho maravilhoso, seremos eternamente gratos a vocês. Jamais chegaremos perto do trabalho que vocês realizam, isso eu tenho consciência. Mas eu tenho desenvolvido uma oração assim, um desejo no coração, e tenho incentivado no Brasil inteiro que lugar de homem é no departamento infantil. E nós vamos ver isso hoje à tarde. Deus abençoe vocês, eu quero orar por vocês, homens. Senhor, abençoe esses meus irmãos que estão no Ministério Infantil investindo em crianças. Meninos e meninas precisam também do referencial masculino em sala de aula, dando aula, falando de Cristo, principalmente nesses dias tão difíceis e complicados. Ajude-os, abençoe-os e levante mais homens para falar para as crianças, em nome de Jesus, amém. Alguns livros, por favor, aqui meu querido Neemias. Monteiro Lobato dizia: quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Eu vou indicar só 3 agora para você, depois eu posso indicar mais no outro horário. Testemunho de Jeová, começando, ele começa a ler e não para mais. Testemunha de Jeová, ainda no estágio juvenil, ele vai ler 5 livros por ano. Crente batista, presbiteriano, metodista, outras denominações mais, vai ler 1 livro a cada 5 anos. É por isso que é tão difícil conversar com eles, porque eles estão ali afiados em leitura. 5 livros por ano, a gente 1 livro a cada 5 anos. E ainda pede para o pastor, um fininho, por favor. Quem não lê não tem argumentação. Meu desejo é que você seja um bom professor de crianças. E crianças precisam de doutrina, muito mais do que histórias. Se você colocar aí, tomar nota, ensine doutrinas e não só conte histórias para crianças. Coloque o meu nome lá depois, Jader Borges. Ensine doutrina e não só conte histórias para as crianças. Ali você vai ter uma argumentação da nossa pessoa falando que é para você ensinar doutrina sim para as crianças. Nós contamos muitas histórias para as crianças, mas nós não ensinamos doutrina para as crianças quando o cérebro delas está totalmente preparado, esse cérebro, para receber instrução. A criança ainda não consegue explanar, mas a criança consegue esponjar melhor do que você. Faça uma promessa para uma criança para você ver. Não esquece nunca mais, não é verdade? A criança não esquece assim cedo. Se você ensinar doutrina à criança, ela não vai explicar ainda, explanar ainda, mas ela vai esponjar, como uma esponja mesmo de cozinha ali, vai reter, e depois aquilo vai ser prática. Você precisa dar aulas com doutrina. Aqui tem um material excelente, teologia concisa. Aqui você vai ter 96 temas doutrinários bíblicos. Quem é Deus, quem é Jesus, o que significa a morte na cruz de Jesus, quem é o Espírito Santo, a igreja, pecado, glória. Tantas coisas você vai ter aqui para você melhorar o seu ensino. Você vai contar a história com doutrina e aqui você vai ter uma boa base. Obrigado, Neemias. Alguns pais precisam contar a história da salvação e da redenção para as crianças. E aqui tem um livro muito bom chamado O Evangelho para Crianças, principalmente para os pais. Um manual simples e completo com sugestivas ilustrações
para ajudar os pais no ensino de seus filhos sobre o Evangelho de Cristo. A fé começa em casa, não começa na igreja. A fé começa em casa ou ela é destruída em casa. Assim precisamos instruir os pais para que ensinem os seus filhos. A minha esposa e eu estamos com um projeto chamado Gênesis de 1 a 11. Os primeiros 11 capítulos do livro do Gênesis. Mas também a idade das pessoas, de 1 a 11 anos de idade. E tudo o que você precisa compreender sobre a perfeição de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, a sabedoria de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, você vai encontrar em Gênesis de 1 a 11. Tudo o que você precisar saber sobre as consequências do pecado, a malignidade do coração humano, a maldade, a loucura, as divisões, as questões, as ruindades, Gênesis de 1 a 11. As ousadias dos homens, vamos construir uma torre, para a gente mostrar para Deus que a gente tem capacidade para ir alto e longe, está lá no Gênesis. Assim sendo, nós precisamos ensinar muito bem e melhor Gênesis de 1 a 11 para as crianças. Depois nós ensinamos as demais coisas. Uma boa base vai nos ajudar a dar as outras e demais aulas. Aqui está, estudando Gênesis de capítulos 1 e 2 com as crianças. Você vai ter aqui 22 lições sobre a criação. 22 lições sobre o Deus Criador. Cada dia da criação, e você vai ter muitas vezes aqui uma ou duas ou três lições para cada dia da criação. Ela fez um trabalho sobre a água. Faça-se separação entre as águas, acima do firmamento, abaixo do firmamento. Tem 3 lições aqui maravilhosas sobre a água. Qual é o objetivo aqui? Trabalhamos com a complexidade. Vá fazer água para você ver. Você vai ver que dificuldade de fazer água, mas fazer água juntamente com pera, juntamente com um elefante, juntamente com uma formiga, juntamente com a sua sogra, vai ser uma coisa tão complexa, mas tão complexa, que você vai dizer assim, impossível isso ter acontecido por acaso. Assim sendo, pela complexidade, pela beleza, pela regência, você vai mostrando quem é Deus, como é Deus, e tudo Ele fez para a sua glória. Material excelente, que você poderá aqui investir, eu diria para vocês, de 6 a 8 meses ensinando a criação, bem ensinadinha para as crianças. Mas eu não vim aqui falar desses livros por hora, eu vim aqui falar deste livro, que sempre tem a sua hora, para toda hora. Podemos colocar no nosso telão ali o que é que nós vamos falar? Por que ensinar o livro do Gênesis às crianças? Por que ensinar o livro do Gênesis às crianças? Eu quero agradecer a direção do Lidere Crianças 2018 por estar aqui. Obrigado a toda a equipe, parabenizo a toda a equipe. E eu gostaria que vocês realmente pensassem muito bem. Quando foi a última vez que você ensinou o livro do Gênesis para os seus alunos? Quanto tempo isso levou? Quanto tempo isso durou? Mas também volte ao tempo quando você era criança. Quanto tempo você estudou o livro do Gênesis quando você era criança? Mais ou menos você estudou o livro do Gênesis assim: pinte o passarinho que Deus criou, colhe a florzinha, as pétalas da florzinha que Deus criou. Você cantou: quem fez as lindas flores? Uau, gente, eu faço isso na Assembleia de Deus, o pessoal canta isso com aleluia. Quem fez as lindas flores? Quem fez as lindas flores foi nosso Pai do céu. E a gente então estudou todo o livro do Gênesis. E depois a gente já foi para Abraão, José, Jacó, Benjamim, a gente foi para todo esse povo. Aí quando chega na escola, já agora, uma criança de 7 anos de idade vai ser apresentada ao materialismo evolucionista e não vai parar mais, e não vai voltar mais. Vai ser constantemente, materialismo evolucionista. Não é sem motivo que já aos 11 anos de idade, meninos e meninas dos Estados Unidos estão abandonando a igreja, abandonando a fé. Porque se você não sabe em quem tem crido, você também não quer continuar crendo em quem você não sabe em quem você tem crido. Se você não conhece quem é o Deus Criador, Ele não vai fazer diferença para você. Se Ele não é o Deus Criador, como é que Ele vai ser o Deus sustentador, mantenedor, que acompanha você de perto?
Assim sendo, nós vamos continuar com o nosso estudo. Aqui está Naomi Rosenblatt. Próximo slide, por favor. Naomi Rosenblatt é uma dessas que atendem os famosos de Hollywood e outras pessoas mais. Ela é uma psicoterapeuta famosa e muito rica porque atende os ricos. Ela não é cristã, ela é judia. Mas veja o que Naomi Rosenblatt disse: muito da vida moderna carece de calor humano ou de senso de pertencer. 90% daquilo que faço na minha prática terapêutica envolve ajudar meus pacientes a combater a alienação e o anonimato que eles vivenciam por causa do quê? Da ruptura de antigos padrões de ligação nas famílias e na sociedade. Todos os dias encontro pessoas perdidas no mundo sem uma bússola interna. Elas estão cheias de dúvidas de si mesmas e vazias de qualquer senso de propósito. Muitas delas são bem-sucedidas profissionalmente. Algumas são muito ricas e poderosas. Vejo-as distanciadas de suas famílias, sem laços reais com suas comunidades. Muitas vezes, as descrições de seu trabalho se tornaram as únicas âncoras para as suas identidades e sentido para a vida. Uma maneira de combater esses sentimentos de anonimato é voltar a ler a Bíblia, começando pelo Gênesis. Gente, estão ouvindo as pedras clamando? Deus nos fez para vivermos em família. Deus nos fez para sermos bem casados. Deus nos fez para um homem olhar para uma moça e dizer assim: esta afinal, eu esperava por você, eu orava por você. Deus nos fez para dominar a matéria, dominar tudo. Deus nos fez capazes, inteligentes, nos fez a sua imagem e semelhança em atributos e capacidades. Agostinho de Hipona dizia: ó Deus, fomos criados por ti e para ti, só descansamos quando estamos contigo. Agora, o que acontece na sociedade carioca, brasileira, norte-americana? Os homens cada vez mais estão se afastando de Deus, se distanciando de Deus, negando a Deus e estão perdendo suas famílias, suas identidades, seus rumos, seus sentidos para a vida. Ela mesma falou ali que para ter sentido, para ter identificação, identidade, eu sou alguém. Pessoas ricas e poderosas estão se identificando com o que fazem. Eu sou tal profissão, eu sou tal superstar, mas isso passa, a história fica. E nós precisamos voltar para o início. Quando você estiver perdido ou perdida em qualquer local, volte para o início. E do início você então refaça os seus cálculos. Nós temos falhado muito no ensino infantil, porque nós não temos ensinado o livro do Gênesis como nós deveríamos. Pintamos o passarinho, colamos as pétalas, cantamos e praticamente só. Daí a criança perde a sua identificação, sua identidade, seu sentido, seu motivo. Por que Deus nos criou? Decore esse versículo. Quantas pessoas aqui são do tempo de decorar versículos bíblicos? E faz tão bem para cá e para cá, e para o dia a dia. Dever de casa para vocês, eu vou cobrar. Decorar Isaías 43, 7. Vamos para a referência, o livro é? Isaías 43, 7. Esse pessoal é muito bom, vocês são bons demais. Isaías 43, 7. A todos que chamei, a todos que formei e fiz, para a minha glória os fiz. Deus nos fez para a glória dele. Assim sendo, nós vamos adiante aqui para o próximo slide. Sistema de vida. Se você é uma pessoa normal, eu não vou pedir para levantar a mão aqui quem é normal, porque pode ser que algumas pessoas não levantem. Mas se você é uma pessoa normal, é porque você é único. Eu gosto de um pregador galês, ele é do país de Gales, e ele falou uma coisa fantástica: todos nós aqui somos iguais, e todos nós aqui somos diferentes. Todos nós aqui somos iguais, olhou para um, olhou para todos, e todos aqui somos diferentes, olhou para um, olhou para um único.
Vou dizer porque todos nós aqui somos iguais. Todos nós aqui, quando eu falar agora, você me acompanha levantando a mão, tá certo? Se você não levantar a mão, eu vou desconfiar que você não é igual. Todos nós aqui temos duas orelhas. Todos nós aqui temos um nariz. Todos nós aqui temos dois olhos. Vou parar por aqui. Já deu para ver que nós somos iguais. Todos nós aqui somos iguais. Se você encontrar uma pessoa com 3 orelhas, vai ser chocante. Se você encontrar uma pessoa com um nariz na frente e um nariz do lado, uma coisa estranha aconteceu. Então todos nós aqui somos iguais. Agora todos vocês iguais, que têm 2 olhos, 2 orelhas, uma boca, um queixo, vocês são diferentes. Seu queixo é único. Ninguém aqui tem um queixo igual ao outro. Seus olhos são diferentes. Sua maneira de olhar é diferente. Seu rosto é diferente. Então você é único. Assim sendo, aqui está a sua vida. E você tem 3 coisas na sua vida. Se você é uma pessoa normal, você tem tempo, dinheiro, isso aqui é negociável, não é? E energia. Mais ou menos nós medimos uma pessoa assim, por tempo, dinheiro e energia. Agora vamos ver a criança. A criança, ela tem tempo, ela não tem dinheiro e ela tem muita energia. Muito obrigado para vocês que colaboraram aqui com a aula. Eu gosto de colaborações com a aula. Essa é a criança. Aí ela vai para a faculdade, se forma e tudo mais. Então o próximo passo da vida, a pessoa não tem. Pode passar aqui, não tem tempo. Pode passar tudo. Aqui tempo, dinheiro, por favor. Não, volte lá. Eu estou vendo daqui no reflexo ali do espelho. O outro slide anterior. Isso. Aí a primeira coluna vai ser tempo, dinheiro e energia. Mostre lá, por favor. Só dá enter. Só clicar, tá? Tempo, outra vez, mais uma vez. Ok? Mais uma vez. Ok? Então isso. Próximo, pode clicar. Ok? Pode e pode. Então aqui nós estamos com a coluna da criança. Ela tem tempo, ela não tem dinheiro e ela tem energia. Chega na fase adulta, pode clicar. Então a pessoa não tem tempo, a pessoa tem dinheiro e a pessoa tem energia. Aí daqui a pouco chega a fase para a qual nós caminhamos com temor, mas é irreversível. Alguém já disse que assim que acaba o período das espinhas, começa o período das ruguinhas. Não tem como. Como é então a pessoa na sua próxima fase? Pode mostrar tudo, por favor. A pessoa com idade tem tempo, tem dinheiro, mas não tem. É bom você pegar o evangelho logo para essa pessoa. Pode ser que ela entre no estado de Alzheimer. Aí, meu querido, vai ser difícil. Assim é a vida. Nós sempre vamos reclamar de alguma coisa. Nós não vamos ser completos nunca. Você poderá ter muito tempo, mas você poderá não ter dinheiro. Você poderá ter muita energia, mas você poderá não ter muito tempo. Então, por isso que a gente deve orar. O Salmo 90, versículo 12: ensina-me a contar os meus dias, ou ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações. Nosso grande problema é que nós também estamos imitando o mundo. Nós estamos nos viciando em alcançar corações espertos. Então, com o coração esperto, a gente enrola que trabalha, a gente enrola que faz, até mesmo, infelizmente, a gente enrola que dá aula para crianças no departamento infantil. Devemos nos arrepender disso e dizer assim: Senhor, me dê a sabedoria para que eu possa vivenciar no meu tempo, marcando a história. Próximo slide. Por que então nós precisamos ensinar o livro do Gênesis para as crianças? Estou com pena de vocês aqui, está dando para ver? Um painel desse tamanho aqui, né, gente? Olharam para esse painel? Perceberam que ele parece uma sacola? Olha a alça lá em cima da sacola. Estão vendo isso? Tem que ver mais além, gente. Tem que ver mais além. Pastor, eu só estou vendo luzes. Aí você está sendo muito técnico. Olhe mais além. Ali tem uma sacola e Deus. Por que ensinar o livro do Gênesis às crianças? Em primeiro lugar, precisamos ensinar o livro do Gênesis para as crianças, porque um bom começo pode assegurar e garantir um bom final, uma boa chegada. Se você sabe de onde você veio, quem você é, você vai pensar melhor na sua vida. Eu sou feito do barro. Tem algumas irmãs aqui que pensam que foram feitas do ouro. Alguns irmãos que pensam que foram feitos do ferro. Deus me fez do ferro. Deus nos fez do barro. Deus nos fez
mas nos fez um barro tão abençoado, gente. Olhe para sua irmã ao lado, olhe para o seu irmão ao lado e diga assim: olha, que barro abençoado você é, irmã. Não. Ué. Mas não é verdade? Um bom começo, na minha fragilidade, mas na minha pessoalidade, na minha especialidade, Deus nos fez únicos aqui. Só você tem o seu rosto. E assim sendo, você pode ter uma boa chegada. Agora, por outro lado, um mau começo, o que é que pode acontecer? Pode comprometer toda a trajetória de uma vida. Se você não ensinar bem o livro do Gênesis para as crianças, elas vão ficar craques em Daniel, craques em Ezequiel, mas em vindo situações para a identidade, para o conhecimento, para as limitações, para o potencial, ela não vai ter de onde se amparar, ou pelo menos se equiparar. Ela vai dizer assim: não, mas Ezequiel, Daniel, José do Egito, não, todos nós temos o mesmo início, de barro, especiais, nós somos criados para a glória de Deus, com capacidades. Quando estiver confusa, ela vai voltar para lá, muito mais do que se identificar com qualquer dos personagens da palavra de Deus. Também no livro do Gênesis nós vamos encontrar algumas questões, nós vamos encontrar sentido da vida. Qual o sentido da vida? Deus fez tudo para o louvor da sua glória, e eu me encaixo no todo. Deus não começou a criação com Adão e Eva, Deus não começou a criação com você, Deus começou a criação como Ele quis, como Ele fez, em sua sabedoria e poder, para o louvor da sua glória, para que no final, tudo que Ele visse, dissesse assim o Senhor, e viu Deus que era muito bom. Então, quando eu tenho ideia de que eu faço parte de um todo, aí eu vou dizer assim: Deus, como o Senhor é maravilhoso. Deus, eu tão pequeno, quando eu olho as galáxias, quando eu estudo alguma coisa, quando eu vejo um documentário, eu estou ali dentro, eu nem me vejo dentro daquele planetinha azul, mas o Senhor me vê e o Senhor me ama. Isso me dá sentido e motivação para a vida. Também nós vamos ter condições de ter mais rumo pela vida. Nós vamos ter valores, vamos valorizar mais o tempo, valorizar mais o próximo. É interessante funeral de pessoa querida. A gente pensa assim: ah, se eu tivesse mais tempo com essa pessoa, ah, se eu soubesse, eu devia ter investido mais tempo nessa pessoa. Agora nós estamos vivos. Se nós estamos vivos, é para a gente ter esse tempo. Impressionante que a gente mais reclama que não tem tempo, mas quem é que mais gasta tempo? A gente. Nós perdemos tanto tempo, nós desperdiçamos tanto tempo, nós não sabemos usar bem o tempo. Aí quando uma pessoa falece: oh meu Deus, se eu soubesse, eu deveria ter investido mais tempo. Agora o tempo já passou. Também nós vamos ter na palavra de Deus princípios éticos e morais para a vida. Faça isso e não faça isso, evite isso, não se envolva com isso. Desde o Éden nós vamos ter princípios de Deus, ordens de Deus bem claras. De todas as árvores podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Princípio bem claro. Também Deus nos dá princípios bem claros. Você vai ser bem-aventurado se você não andar no caminho dos pecadores. Então não é para andar no caminho dos pecadores, nem parar no caminho deles. Oh, como é legal, é até legal, sabe? Dá para conviver aqui, dá para armar uma barraquinha aqui. Não faça isso, porque quando você for ver, já se assentou na roda dos escarnecedores, ó, vai errado. Nós estamos preparando crianças para a vida. Nós estamos preparando crianças para serem homens e mulheres de Deus. Mas se nós não prepararmos bem desde o início, com o início, aí chega na faculdade e eles poderão se iludir achando que dá para conviver com o mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos mundanos. Nós somos diferentes para melhor. Também no Gênesis você vai ver que existem envolvimentos terríveis. E você pode ser livre desses envolvimentos terríveis se você obedecer. Eu vou citar uma frase e eu quero que você repita comigo em seguida: obedecer é melhor que existir. Vamos lá? Obedecer é melhor que existir. Tem muita gente existindo que não obedece a Deus. Só está existindo, só está vivendo por viver. Quebra a cara aqui, se envolve ali, se droga ali, se torna mais louca ali. Obedecer é melhor que existir.
Então, desde o Gênesis, nós vamos saber dali, nos 11 primeiros capítulos, que existem envolvimentos terríveis. Existia um envolvimento terrível na sociedade, nos 6 primeiros capítulos do Gênesis. O envolvimento na sociedade foi tão podre, foi tão sujo, que viu Deus do alto que a terra se havia corrompido totalmente e que cada um fazia continuamente o mal, continuamente o mal, continuamente o mal. Então Deus disse: vai vir um juízo sobre esse povo. E veio o grande dilúvio, o dilúvio que acabou com toda aquela geração. Não fosse a graça de Deus, não teria sobrado ninguém. Assim sendo, nós vamos ver que as pessoas podem se envolvendo com situações terríveis, e quem se envolve em situações terríveis torna o seu caráter horrível. Vai ser mentiroso, vai ser cínico, vai ser uma série de coisas. O Gênesis vai dizer assim: livre-se disso com a sua obediência, com a sua consciência. Também nós vamos ter no livro do Gênesis consequências irreversíveis. No dia que você comer, você vai morrer. Mas também nós vamos ter, depois do pecado, da presença do pecado no mundo e no coração do ser humano, nós vamos ter um irmão matando o outro, consequência irreversível. Nós vamos ter um homem como Lameque, um inibidor de mulheres. Vai ter 2 mulheres, vai dizer assim: venham cá, mulheres de Lameque, hoje eu matei um só porque ele pisou no meu pé. Consequências irreversíveis. Então nós vamos ter uma sociedade que vai indo de mal a pior, ao ponto de dizer assim: basta, essa geração acaba. E assim, se não fosse Deus preservando 8 pessoas, não teríamos você hoje no planeta Terra. Mas a questão é que as consequências irreversíveis virão. A terra se tornou maldita, os animais sofreram, as plantas sofreram no dia do dilúvio. Nisso então, meu irmão e minha irmã, o que é que nós devemos fazer e lembrar sempre? Os 11 primeiros capítulos da Bíblia trazem, desculpe porque o meu computador aqui, ele está engolindo a letra A e a letra Z, viu gente? Então, foi problema aqui técnico, trazem ali. Os 11 primeiros capítulos da Bíblia trazem tudo e também todas as coisas para a vida, consequências e decorrências. Eu não sei como foi a criação de Caim, mas Caim foi um bichinho ruim, terrível. Alguém aqui está grávida? Opa, Deus abençoe você, não precisa revelar tanto não, mas você talvez está grávida e não está sabendo. Mas sabe de uma coisa? Nenhuma mulher aqui pensou no nome para filho: vou colocar o nome do meu filho Caim. Ninguém coloca, eu não conheço nenhum Caim. Lá nos Estados Unidos colocaram uns Caíns aí, mas eu não sei, viu gente? Eu nunca vi um brasileiro chamando Caim. Se chamar Caim, como é o seu nome? Caim, você dá 2 passos para trás. Consequências e decorrências, nós precisamos ver a Torre de Babel, por exemplo, como aquelas consequências todas foram terríveis. Vamos elevar o nosso nome. Quando se construiu uma torre, é dizer assim: nós somos os maiores, nós sabemos demais, nós somos poderosos demais. Vamos fazer uma torre que vá até as alturas. Vamos mostrar que nós não precisamos de Deus, vamos mostrar que nós somos nós mesmos, vamos ser arrogantes. E a situação foi tremenda, que veio uma segunda consequência de juízo, senão o mundo ia acabar também em loucuras. Vou dividir esse povo em línguas, porque senão esse povo junto vai ser uma desgraça. E assim foi. Esses 11 primeiros capítulos do Gênesis, o que é que eles nos informam? Toda a glória, toda a majestade e também toda a santidade de Deus. Se Deus impôs dizendo: não coma da árvore do fruto do conhecimento, e ele fez isso, e ele colocou a árvore lá, e foi uma prova para o homem, é porque ele tem toda a sabedoria, ele é santo, e é assim que ele se revela, e que é a obediência dos seus. Também no livro do Gênesis nós conhecemos o eterno poder do nosso Deus. Nós conhecemos a verdade de Deus. Não faça, porque se fizer vai vir consequência. E veio, Deus sempre fala a verdade. E também a justiça de Deus. Deus avisou bem, Deus avisou claramente, e Deus julgou Adão, julgou a Eva, e todos nós pecamos com os nossos pais. Romanos capítulo 1, versículos de 18 em diante, vai dizer assim: a ira de Deus se manifesta contra os homens, que
Aí vem uma série de coisas que os homens fazem, praticam e até amam. Deus, desde o Gênesis, é o mesmo Deus, santo, majestoso, glorioso, verdadeiro, poderoso e justo. Se você ensinar muito bem o Gênesis, você já vai formando na mente da criança a visão que a criança deve ter de Deus. Mas também você pode melhorar suas aulas, por exemplo, com um livro desse aqui, ou com uma teologia sistemática. Quem é Deus? Porque não é só dizer assim, Deus é justo, Deus é bom. Como é que Deus age com justiça? Como é que Deus age na sua bondade? Como é que Deus preserva a sua honra e santidade? Então nós precisamos melhorar a informação, e enquanto estamos fazendo isso, nós estamos informando quem é o nosso Deus. Façamos isso e devemos fazer isso. Também quando nós lemos o livro do Gênesis, nós vamos ter a beleza e singularidade. Vamos ter o equilíbrio fino da criação. Se você ensinar muito bem o livro do Gênesis, quando uma criança começar a ter contato com o materialismo evolucionista, materialismo darwinista, ele vai dizer assim, não tem sentido, mas não tem sentido mesmo. Como é que é isso, gente? Não pode. Se você ensinar a complexidade, se você fizer alguns exercícios com essa garotada, sempre juntando a complexidade, nunca a complexidade vem por acaso. A complexidade exige raciocínio, demanda atenção, demanda sabedoria. Então nós precisamos ensinar melhor, para quando eles receberem uma informação que é louca, eles mesmos possam dizer, isso não faz sentido, isso não tem sentido algum. E também, nesses 11 primeiros capítulos do Gênesis, nós vamos ter todos os comprometimentos do ecossistema e a falência da sociedade, ou das sociedades. É Caim que vai andar errante. Capítulo 4, capítulo 5, uma sociedade louca. Capítulo 6, uma sociedade que enlouqueceu mais ainda. Então não existe paz neste mundo. Vá você, para onde você for, você encontrará problemas, você encontrará dificuldades, você encontrará gente louca, adoecida. Lembra de Naomi Rosenblatt? As pessoas procuram desesperadamente identidade, as pessoas procuram desesperadamente serem alguém na sociedade. Como não estão conseguindo, estão fugindo para o ser, para o ter, para o acontecer. Mas isso só tem adoecido as pessoas. As pessoas estão adoecendo porque Blaise Pascal dizia bem claro e bem sério: há no coração do homem um vazio do tamanho de Deus, que só quem pode preencher esse vazio é Deus. Por que você é feliz hoje? É porque você conseguiu? Tem? Você é? Não, é porque você foi buscado, buscada, você foi resgatado, resgatada, porque você sabe em quem você tem crido. Você sabe que Deus é poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final. E assim sendo, nós precisamos, para o começo, mostrar quem é o nosso Deus, para dali a criança vir crescendo com esse conhecimento. Todo o sistema aqui falindo. Enquanto vinha para cá, lá da região das serras, lá de Barra do Piraí, passei por cada local lindo, passei num rio muito bonito e passei num esgoto muito feio aqui. Como a terra está se acabando, como a própria natureza sofre. Romanos vai dizer para mim e para você que a própria natureza, Romanos capítulo 8, aguarda o dia da redenção, quando ela vai ser liberta desse cativeiro terrível. Um dia, minhas irmãs e meus irmãos, estaremos em novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Um dia você vai poder pegar sua canequinha e tchubum, na lagoa Rodrigo de Freitas, e beber sem problema. Não faça isso hoje, por favor. Também no livro do Gênesis nós vamos ter a finalidade do homem. E a finalidade do homem integrado com tudo o que há e com finalidades especiais. O dominar a terra não é você sugar da terra, explorar a terra e acabar com a terra. É você estudar como utilizar muito bem o ambiente. Adão tinha toda a condição de agricultura, Adão tinha toda a condição de agropecuária, Adão tinha toda a condição de edificações. Seria para a gente morar num planeta maravilhoso. E sabe de uma coisa? Eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu ouvi não faz muito tempo. Apesar de vocês, apesar de nós, o Rio de Janeiro continua lindo. Que impressionante, gente. Vocês não se cansam da beleza de vocês.
que vocês têm aqui, mas é uma beleza sofrida, é uma beleza que tem desmatamento, os animais estão sofrendo. Tudo isso o Gênesis vai explicar. Também o livro do Gênesis vai explicar a completa falha e todos os seus desajustes e loucuras. Você vai aprender a acusar. Não fui eu não, foi a mulher que tu me destes. Aí a mulher olha para um lado, olha para o outro, foi ela, foi a serpente. E assim vai. Alguém já disse com muita propriedade: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Eu coloco no sistema, eu coloco no governo, eu coloco nos meus pais, eu coloco na minha professora, eu coloco em todo mundo. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Ou seja, os desajustes. É aí que você vê tanta loucura, tanta maldade. Sentimos saudades do Éden. Nunca estivemos lá, mas sentimos uma saudade tão grande de lá. Sentimos um desejo tão grande lá, então temos que mostrar para as crianças que o Senhor haverá de fazer novo céu e nova terra, aonde habita justiça. Também esses 11 primeiros capítulos revelam o quê? A inteireza da humanidade, com todas as capacidades e responsabilidades. Vá você para onde você for, você vai encontrar música. Você vai ver no livro do Gênesis que Deus deu capacidade para se fazer instrumentos musicais, e as pessoas tocam e as pessoas cantam. Você vai ter poesia em qualquer parte desse globo. Você vai ter o belo, a pintura. Isso mostra que todos nós somos criados com essa capacidade. Todos nós podemos desenvolver e desenvolvemos. Vá para a Ásia, vá para a África, e você vai ver que as pessoas têm essas capacidades, mas também têm responsabilidades de cuidar do solo, de cuidar dos animais. Eu fico às vezes pensando, quem foi que descobriu como é que cozinha arroz? Impressionante, gente. Como é que alguém foi lá, pegou aquela semente, sei lá o que, e foi lá e daqui a pouco juntou, fez tudo aquilo, tirou aquela palhinha do arroz, colocou numa panela, colocou óleo, colocou sal, colocou alho, aí refogou, depois colocou 2 xícaras de água e fez ali o arroz. Eu não sei quem foi o primeiro, mas vá na Argentina e você pode comer batata com arroz. Vá na China e você vai comer arroz. E você vai comer arroz para todo lado. É impressionante isso. Eu não sei quem foi a primeira pessoa que estralou um ovo, mas vá no Japão, você come ovo. Vá em Caruaru, minha cidade, você come ovo também. Essas questões todas de responsabilidades, de olha, agora é tempo de plantar, agora é tempo de colher. Em todo mundo tem isso. Isso prova de que Deus nos fez assim, criou assim. Também o livro do Gênesis revela uma inteireza na humanidade, de que o que acontece com acontece com todos. Ninguém precisa explicar para ninguém aqui o que é tristeza. Ninguém precisa explicar para um chinês o que é tristeza. Não precisa vir um doutor no Japão e do Japão para cá para explicar o que é gargalhada. Todos nós temos esses sentimentos, todos nós temos essas manifestações. O que acontece com um acontece com todos, em reações, sentimentos, alegrias. Todo mundo sorri, todo mundo respira, todo mundo aqui também, o que acontece com todos, fica gripado, fica doente, morre. É impressionante isso. O que sente um, sentem todos. A gente sente tristeza, todo mundo sente tristeza, todo mundo sente alegria. Só tem uma explicação para isso. A gente pode não falar a mesma língua, mas a gente entende a dor do próximo. A gente entende quando o Vasco perde. A gente entende tudo isso. É impressionante. Mas também o que acontece é que toda maldade e toda ruindade com potencial incalculável de malignidade se encontra em todo o mundo. E a palavra de Deus, que é um todo, diz: não há justo nenhum sequer, porque todos pecaram, separados estão da glória de Deus. É por isso que tem maldade aqui, tem maldade ali, tem maldade alhures. Aonde chegou a planta de um pé pecador, chegou a maldade, chegou a ruindade, chegou esse ódio, chegou essa perversão e essa perversidade. Continuemos, minhas irmãs e irmãos, também toda a intelectualidade perfeita.
para desenvolvimentos e projetos maravilhosos. Nós não somos resultados de primatas. Vá no zoológico do Rio de Janeiro, coloque um computador, um laptop na mão de um chimpanzé e ele não vai fazer nada com aquilo, a não ser olhar para cá, olhar para lá, jogar no chão, morder, qualquer coisa assim. Ele nunca vai escrever um tratado, mas coloque já na mão de uma criança e você vai ver que vai ter um progresso maravilhoso. Nunca um chimpanzé vai chegar para uma chimpanzé e dizer assim para a chimpanzé: eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer. Mas você já disse isso para sua namorada: eu tenho tanto para te falar. Pastor, é assim que a gente pega crente ouvindo música mundana. Minhas irmãs e meus irmãos, toda a capacidade da intelectualidade de um Mozart, de um Beethoven, mas também de um artista de rua, tudo isso com projetos maravilhosos. Você vê que às vezes uma garrafinha PET na sua mão é uma garrafinha PET que você vai procurar o lixo e colocar lá. Uma garrafinha PET na mão de um artesão faz tantas coisas maravilhosas. Tem tudo do livro do Gênesis, mas também ali nós temos a perda incalculável de tudo isso. Não agirá mais o meu espírito sobre essa gente. Eu não terei misericórdia e compaixão dessa gente, dessa geração, de Gênesis capítulo 6. Nós temos um livro do Gênesis dizendo assim: o Espírito Santo de Deus agindo. Mas também no mesmo livro do Gênesis nós vamos ter a maldade agindo. Então nós vamos ter essas situações todas e essas dificuldades tantas. Depois eu posso voltar aos slides, viu gente? Eu sei que vocês estão tomando nota, mas o nosso tempo está correndo aqui e eu estou na introdução ainda. Imaginem vocês, que dificuldade. No livro do Gênesis, se alguém quiser fotografar aí, fique à vontade. Nós vamos ter a presença de Deus. Então o livro do Gênesis não é deísta. Vocês conhecem a diferença entre o deísmo e o teísmo. Deísmo com D de dado e teísmo com T de tatu. No deísmo, Deus até criou, mas abandonou, mas largou. No teísmo é como aquela ideia do despertador. Deus criou o mundo, deu corda no mundo, deixou o mundo para lá. Isso é o deísmo. No teísmo, de onde vem a teologia, de onde vem a palavra de Deus, é um Deus que acompanha de perto e é um Deus que intervém. É um Deus que sabe exatamente tudo sobre todos a um só tempo, o tempo todo, aqui e agora. Todos os nossos cabelos da cabeça estão contados. Nenhuma folha caiu agora no Amazonas sem que Deus soubesse e permitisse. Eu não sei quantos peixinhos acabaram de nascer agora no mar da Austrália, mas Ele viu todos. E cada das suas células. Esse é o Deus que acompanha e intervém. Então nós temos a presença de Deus, o poder de Deus e suas claras orientações. As crianças precisam saber disso desde casa e desde cedo. E nas igrejas também. Meu desejo é que quando terminarmos esse nosso tempo aqui, você esteja fervilhando, desejando assim: pastor, eu tenho que voltar a ensinar Gênesis, ou quem sabe começar a ensinar Gênesis. Quem sabe você nunca começou a ensinar o Gênesis. Quem sabe Gênesis para você começa a partir do capítulo 12. Quanta coisa nós perdemos aqui para compreender a situação a que chegamos e em que estamos. E a criança precisa ter convivência com isso para saber o que aconteceu, para saber o quanto ela foi deformada, para saber o quanto ela precisa do Redentor que foi anunciado desde o Gênesis. Da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, versículo 15. O Evangelho sendo pregado ali. Mas também nós temos no livro do Gênesis a presença do engano e da mentira e de todas as deturpações do ser humano. Gênesis capítulos 1 e 2, nós vamos ter todo o poder de Deus, toda a presença de Deus, suas claras orientações. Mas Gênesis capítulo 3, nós vamos saber que um ser, uma criatura terrível, esteve nesse planeta e tentou os nossos primeiros pais. E a partir de Gênesis capítulo 3 nós vamos ter histórias ali, como por exemplo o capítulo 3, versículos de 9 a 11. As mentiras, as deturpações,
o ser humano, Eva se dirigindo com desejos para aquela árvore, Adão perto e não tomando providências, coisas desse tipo também a terra. No livro do Gênesis nós vamos ter a perfeita vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Nunca vá contra Deus, sabe por que você perde? Uma das vantagens de Deus, Ele é poderoso, você não é nada. Outra das vantagens de Deus, Ele é eterno, você não tem muito tempo. Então é melhor você se adequar à vontade de Deus do que querer que Deus se adeque à sua vontade, porque Deus nunca vai lhe chamar de sim senhor e sim senhora. Então é muito melhor você dizer assim: sim senhor, sim senhora, porque eu sei que tu és bom, eu sei que tu és perfeito. Mas também já no livro do Gênesis, nesses primeiros 11 capítulos, nós vamos ter todas as ações más do homem, que só atraem mais juízos para si. Os capítulos 6, 7, 8 e 9 são capítulos de juízos tremendos e terríveis. Nós não podemos imaginar como foi o primeiro dia na arca, quando ela começa a flutuar. Os grandes medos que Noé e sua família passaram ali, aqueles vagalhões imensos de água. Então agora a arca subia, de repente a arca descia com tudo, e os barulhos impressionantes de tudo isso. Vocês precisam da melhor aula sobre o dilúvio, viu gente? Sabe como é que a gente tem dado aula do dilúvio e temos errado com as nossas crianças? Dilúvio, para muitos dos alunos nossos, não deixa de ser um cruzeiro de animaizinhos. Os animaizinhos tudo lá fora, bonito, quando foi o maior juízo do planeta Terra. Não houve outro igual. Dá para você imaginar os pavores, os medos, o barulho das ondas, quando a arca parecia que ia virar e essa situação toda. Então nós precisamos ensinar melhor o livro do Gênesis, dizendo que Deus cuida de nós. No livro do Gênesis nós temos as raças e as famílias da terra. Eu estava lendo uma vez a revista Veja, e a revista Veja faz uma grande descoberta: todos nós temos a mesma origem. Que novidade impressionante! Todos nós temos a mesma origem. A palavra de Deus já dizia isso há tanto tempo, não é? Mas também nós vamos ter todos os desentendimentos na terra. Todos os desentendimentos na terra. Pois juntos, Torre de Babel, por exemplo, na maldade e no pecado, os seus projetos, os dos homens, como até hoje, são, de novo estou com um problema de acentuação ali, viu gente? De ostentação, de rebelião, que só atrai mais juízo sobre si mesmos. Vamos fazer uma torre, vamos mostrar quem nós somos. E as suas crianças estão sendo criadas cada vez mais nos dias de hoje para ostentarem, para serem. Impressionante como um menino pequeno sabe fazer selfie, pose para selfie, ostentam para selfie. Esses somos nós. Por que então ensinar o livro do Gênesis para as crianças? Porque só o livro do Gênesis explica. E o que é que o livro do Gênesis nos explica muito bem? O livro do Gênesis nos explica a bondade e a beleza no mundo. Mesmo com a queda, Deus não retirou a sua bondade, Deus não retirou a sua misericórdia. Mesmo com a queda, eu quero que vocês marquem isso: graça comum. Existe a graça comum e existe a graça especial. Na graça comum, Deus, que deu atributos para o homem, como bondade, como amor, como desejo de participar, tudo isso Deus deu ao homem, Deus não retirou. É por isso que tem muita maldade no Rio de Janeiro, mas ainda tem muita bondade no Rio de Janeiro. Ainda nós temos pessoas boas aqui. E até mesmo quando as pessoas que não conhecem a Deus fazem alguns atos bons, de bondade, ajudam o próximo, vão para locais difíceis, vão dar aula para as crianças em locais perigosos, quando as pessoas fazem isso, ainda são reflexos da criação de Deus, na graça comum de Deus. A graça especial de Deus é aqueles que foram contemplados com a salvação em Cristo Jesus e o conhecimento dele. Mas tem tanta bondade nesse mundo. Agora percebam como Deus é bom, gente. Mas também percebam que nós perdemos, como devia ser o Éden. Porque o Éden, ele foi contaminado já, a terra foi contaminada com a maldição.
Então, como devia ser essa terra antes da maldição? Devia ser linda. Com a maldição já vieram espinhos e consequências irreversíveis no planeta. Mas antes disso, a terra devia ser muito bonita. Nunca se esqueçam que a terra foi virada do avesso, do trevesso, do quatrivesso, de qualquer avesso. Com a chuva do dilúvio, com as águas do dilúvio, essa terra foi virada, gente. Mas ainda é um planeta tão bonito. É tão linda a terra. Imagine a terra antes do dilúvio como devia ser. Assim sendo, nós vemos a beleza e a bondade do mundo, mas também nós vemos o sentimento profundo e dolorido de perda. Nós lamentamos o que vemos. Meu Deus, olha, no meu bairro quando eu era criança, eu passava aqui, era tudo tão bonito, tudo tão verdinho. Agora está tudo tão feio, foi tudo queimado, está tudo pichado. Nosso coração tem saudade de Deus. Nosso coração anseia por tudo bonito e arrumadinho de novo. Nós só vivemos esse mundo, e esse mundo não se tornou um inferno, porque Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23 lhe diz e me diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias renovam-se a cada manhã. Há Deus que nos acompanha, há Deus que cuida de nós, há Deus que abençoa as suas pessoas, os seus filhos e os povos que Ele criou. Nós também vamos ter um sentimento humano de realização e de conquista. Lembra quando você fez seu primeiro bolo? Oh, maravilha! Está certo que só seu pai comeu, mas a verdade é que veio um sentimento de realização, não é verdade? Lembra quando você conseguiu completar A, E, I, O, U? Que sentimento de realização! Lembra quando você cantou na frente da igreja pela primeira vez e glorificou a Deus? E alguém diz assim: foi tão bonito, que voz bonita você tem, viu menina? Que voz bonita, que sentimento de realização. Lembra quando você, na segunda tentativa, não queimou o arroz? Oh, que sentimento de realização! Mas também nós vemos que as pessoas estão por ganância, insatisfeitas, relacionamentos são quebrados, corrompidos e etc. Nós encontramos desde o Gênesis a inveja, a violência desproporcional. Lá a pessoa pisou no pé de Lameque, e Lameque matou a pessoa, gente. Matei um só porque me pisou no pé. Nós vamos ter a desconfiança. Adão corre para um lado, Eva corre para o outro. Caim diz assim: quem me encontrar vai me matar. Essa desconfiança terrível. Nós vamos ter um ambiente desleal terrível. Nós vamos ter a realidade da dor e dos relacionamentos partidos. Nós pensamos que capítulo 3, há a queda, depois vai nascer Caim, depois vai nascer Abel. Nós pensamos que foi assim, só tinha 4 pessoas, então 4 humanos no planeta Terra. Entre o capítulo 3 e o capítulo 4 tem um espaço de tempo tão suficiente aí, que o capítulo 4 são seleções das consequências da queda. E ali então, para mostrar como a queda foi terrível, já mostra que um irmão foi capaz de matar o outro. Sabe por que transcorreu tanto tempo? Porque Caim vai fugir e vai se esconder numa cidade. Já havia cidade e população, gente. Mas eu fico imaginando, e até estava escrevendo para pré-adolescentes e adolescentes, situações do Gênesis. E imaginando ali, eu fico imaginando no dia em que Eva devia estar, não sei a que horário, em casa, fazendo alguma coisa, alguma atividade, e chega alguém esbaforido: mãe, ou avó, ou bisavó, aconteceu uma desgraça. O que foi que aconteceu, menino? Mãe, Caim acabou de matar Abel. Como deve ter sido isso? Primeiro assassinato, primeira narração, as enfermidades, as deformidades todas. Então muitas vezes as pessoas querem culpar a Deus. Como é que Deus permite? É melhor você ensinar a Gênesis direito, as consequências do pecado. Só Deus para nos resgatar de nós mesmos, só Deus para resgatar os seus, só Deus para fazer novo céu e nova terra onde habita a justiça. Só Deus, porque não tem mais volta, não tem mais jeito. Então a melhor coisa é nos apegarmos com Deus, esperarmos nele e crermos nele. Nós vamos ter ali no livro do Gênesis a total depravação. Como é que você vai entender a total depravação?
Abriram-se-lhe os olhos, viram que estavam nus. Ora, será que Adão e Eva eram imbecis? Não, eles sabiam que estavam nus, mas entra uma palavra ali muito interessante e importante. Entrou a palavra maldade ou malícia ou maledicência. Entrou uma coisa pervertida e nunca mais saiu. Eu não preciso ensinar ninguém aqui a ser mau, a ser podre, a ser sujo. Eu não preciso, nem vocês precisam me ensinar. Nós somos maus, nós somos totalmente depravados. Nós pecamos por palavras, sentimentos, pensamentos, ações, nós pecamos. Nós não somos pecadores porque nós pecamos porque nós somos pecadores inveterados, sem controle, sem limites. Também nós vamos ter o sentimento universal de adoração e de culto. Está lá no Gênesis, as pessoas levantando altares, as pessoas buscando a Deus. Nós vamos ter no livro do Gênesis a presença universal de cultos e divindades até hoje. Vá aonde você for, de leste a oeste, você sempre vai encontrar um templo, você sempre vai encontrar um altar, quem sabe as oferendas. Isso é um sentimento que vem desde o Gênesis, um reconhecimento de adoração e de adoradores. No Gênesis, capítulos de 1 a 11, nós vamos encontrar os medos e as neuroses. Tive medo e me escondi, e nunca mais deixamos de ter medo. E os medos nossos se transformaram em neuroses. Nós somos pessoas neuróticas. Às vezes você está andando na rua e a pessoa vai perguntar as horas para você. Por favor, tem horas? Para, congela, quase tem que chamar a ambulância. Nós estamos nos tornando assim, meus irmãos, e cada vez mais e pior. Nós vamos entender a frieza e a dureza do coração de um Lameque, de um Caim, daquele seu colega de turma. Eu trabalhei na FEBEM de São Paulo. Eu lidei com os piores marginais infantos juvenis. 5 minutos, obrigado, meu irmão. Eu nunca vi tanta gente má por metro quadrado. E muitas vezes eu ia ler os prontuários dos meus alunos, e eles tinham assassinado uma pessoa por tão pouco, por nada. E eles diziam assim: olha, fiz e faria de novo. Um aluno meu falou assim: eu não sei porque o governo vai me soltar, porque eu vou matar de novo. A maldade no coração humano, mas também vem um sentimento inerente para todos nós de juízo e da culpa total quando esse dia chegar. Já viram alguém morrendo em remorsos, em lutas e em culpas? Leiam histórias de pessoas que estavam ali no fiozinho para morrer, e vejam como eles entravam em desespero. Esse sentimento de juízo, esse sentimento de eternidade, de coisa grande que há de vir e por vir. Também no Gênesis nós vamos ter uma total incapacidade de salvação. Todos pecaram, separados estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Pode desenvolver qualquer sistema religioso, pode desenvolver o que você quiser. Seria mais fácil você se livrar do dilúvio do que você se salvar de você mesmo. Ou seja, sem chance. Sem chance alguma. Se Deus não tiver misericórdia de nós, ai de nós. No Gênesis nós temos a graça. No Gênesis, aquele que pode dizer assim: todos estão condenados. Você já deu uma olhada em João 3,16 a partir do Gênesis? João 3,16 a partir do Gênesis poderia ser assim: porque Deus condenou o mundo de tal maneira que Ele não deu o seu Filho unigênito. Então você não tem nenhuma oportunidade de crer, você não tem a vida eterna, você vai perecer eternamente. E Ele podia ter feito isso. Mas quando você vê o que nós fizemos, todos somos inimigos de Deus, mas Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E um dia na história nasce uma criança em Belém da Judéia, criança perfeita e sem pecado, nasce para morrer morte de cruz, e Ele derrama o seu sangue por você e por mim, porque Ele é o poderoso resgatador de nós mesmos.
Esse é o livro do Gênesis, nós precisamos contar para as crianças. Não corram com o Gênesis, ensinem o Gênesis direito. No livro do Gênesis nós temos que a vida é maior e mais duradoura do que essa existência. Todos nós temos um sentimento de eternidade no peito, assim Deus nos fez. O livro do Eclesiastes diz: Deus fez tudo perfeito e pôs a eternidade no coração do homem. Com quem você conversar vai dizer assim: não, eu sei que vai vir um juízo, eu sei que tem uma eternidade, eu sei. Último slide, meu querido e minha querida. O que temos ensinado no livro do Gênesis às crianças? E eu termino com esses meus 2 minutos. O que é que nós temos ensinado no livro do Gênesis às crianças? Respondemos a vocês o que é que nós temos ensinado no livro do Gênesis com outra pergunta. E a pergunta que eu faço, na verdade, é: será que estamos ensinando mesmo o livro do Gênesis às crianças? Será que as crianças conhecem o livro que abre a Bíblia? Será que as crianças conhecem esse livro que conta tudo sobre todos? Será que as crianças conhecem o livro da perfeição da criação? E viu Deus que era bom? Será que as crianças conhecem o que aconteceu da consequência do pecado, da maldade, da desobediência? Será que as crianças conhecem? Se as crianças não conhecerem a queda, as crianças não valorizarão a redenção. Não valorizarão. Será que você está ensinando mesmo? Para ensinar bem o livro do Gênesis é preciso aprender bem. Não tem como. Também, minha irmã e meu irmão, isso tem a ver com interesse. Se interesse. Eu espero em Deus que essa minha vinda aqui, só para conversar esses minutos com vocês, tenha despertado o interesse assim: eu preciso repensar o livro do Gênesis. Eu preciso voltar para o início de tudo. Mas também você deve pesquisar. Romanos capítulo 12, versículo 7, ele diz e me diz: e a pessoa que ensina, tem a ver com os dons, o contexto são os dons, e quem ensina, esmere-se no fazê-lo. Nós temos sido relaxados em preparar a aula. Chega de professor preparando aula de escola dominical, esse verbo nem é certo, escondido no banheiro 15 minutos antes, lendo a revista, antes da lição começar. Chega disso. Os ateístas se preparam muito mais. Os que estão aí tentando perverter a sexualidade das crianças se empenham muito mais. E nós não temos feito isso. Pesquise, minha irmã, pesquise, meu irmão, mas também ensine os detalhes. Tem tantos detalhes riquíssimos no Gênesis. Se você for estudar o dilúvio, você vai ver que não foi qualquer chuva, não foi qualquer quantidade de água, está ali. As águas do dilúvio foram águas especiais. Vem água de cima, vem água de baixo, vem água de todo canto. Alterou a geografia do nosso planeta para sempre. Uma vez eu estava passando lá em São José dos Campos e eu vi um físico com aqueles vidrinhos de fumaça assim, escuros, né? E ele olhando para o sol, e eu disse: o que é que o senhor está vendo? Eu estou vendo poeiras no sol. E eu disse: é mesmo? Posso ver também? Pode. Ele me passou e eu vi uns pontinhos bem pequenininhos. E ele falou assim: está vendo aqueles pontinhos pequenininhos? Estou. Um daqueles pontinhos ali é maior do que a terra. Disse: que poeirão esse, hein, gente? Que poeirão esse? Para não ficar por baixo, eu falei: professor, tem mais água aqui embaixo ou lá em cima? Incomparavelmente tem mais água lá em cima do que aqui embaixo. Queridos e queridas, a quantidade de água que tem no planeta, em redor do planeta, no universo, aonde a gente consegue mensurar, comparado com as águas da terra, é como se aqui fosse um pingo comparado com as águas que estão lá em cima. Por isso que quando Deus fez separação entre águas acima do firmamento e abaixo do firmamento, é porque as águas do firmamento desceram para inundar a terra em quantidade para cobrir todo o planeta Terra. Isso é impressionante. O que você e eu precisamos então é de informações mais do que precisas. No livro do Gênesis nós temos informações preciosas que podem definir a vida, a existência, a alegria de uma pessoa para todo sempre. Será que nós estamos ensinando mesmo? Pode passar o slide, por favor, querida. Quanto tempo você e eu dedicamos ao ensino do Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11 na EBD, nesses tempos todos?
Será que realmente nós consideramos o estudo desse livro mesmo como necessário? Será que nós cremos na literalidade de seus relatos? Será que nós informamos com necessária e sólida precisão todas as implicações envolvidas e os seus desdobramentos? Será que nós temos feito isto mesmo? Será que não infantilizamos demais o repasso das lições? Será que nós não estamos diminuindo mesmo o seu poderoso impacto? Será que nós não estamos só ficando na pintura de dedo, colagem de pétalas? Será que nós não estamos só infantilizando demais? As crianças precisam progredir para o berçário, nós entendemos, mas muitas vezes o nosso ensino de Gênesis, para quem já está alfabetizado, para quem já está concluindo o ensino fundamental 1, é o mesmo ensino do berçário ainda, gente. Nós estamos infantilizando demais o ensino do Gênesis, nós não estamos dando uma continuidade progressiva e aprofundada nos anos seguintes da idade da criança. Será que não fantasiamos ao ponto de produzirmos a incredulidade através do que narramos? Nós mais temos contribuído com a incredulidade do livro do Gênesis, que o professor lá, ateu, vai gostar de você. Como aquela professora de escola dominical ensinou incredulidade, agora eu vou pegar daqui e eu vou em frente. Olha só esses próximos slides aqui. Por favor, querida, coloque aí. Isso é de uma denominação muito importante, muito capaz e competente, com teólogos, com tudo. Ali está a lição de Gênesis, que é a minha denominação. Como tudo começou. Olha a proposta da lição, qual é? Como tudo começou. Dá para você falar tudo em uma página só, gente? É claro que não. Mas olha a proposta, como tudo começou. Uau, você chega para a criança e diz, como tudo começou. Aí você fica impressionado. Aí você vê que tem uma colunazinha ali que tem assim, ligue versículo com versículo, versículo com versículo, como se fosse tudo, quando tem muito mais para se explorar. Próxima página dessa revista, por favor, pode passar, querida. Aí está lá. Qual foi o animal que tentou Eva? Foi uma cobra? Foi um jacaré? Foi um gato? Ou foi um sapo? Isso, meu irmão, é um passo para a incredulidade. E depois, jogo dos 7 erros. E sabe de uma coisa, gente? Acabou a lição. Que pena. Que desperdício de tempo, de dinheiro, de papel, de tanta coisa. Acabou a lição. Isso é tudo? Isso é tão pouco, isso é tão pobre, que eu teria vergonha de dar uma lição como esta. Aqui também tem o próximo ali, é a mesma coisa, numa outra revista já de escola dominical. Está lá. Olha só como estão ensinando incredulidade para as nossas crianças. Pode revelar aí. Qual foi o animal? Uma joaninha, meus irmãos. Mas peraí, gente, é apelar demais. Eva conversar com uma joaninha é demais. Já é difícil entender que ela conversou com uma cobra. É para uma joaninha, um sapo, não é? E está lá, e Eva toda faceira mostrando assim a maçã ali, gente. Olhem além da figura, Eva está toda feliz, Eva está com um troféu. Quando foi o dia mais triste da história da humanidade? Quando foi o passaporte para o inferno. Mas fazem um desenho desse, quem vai crer numa história dessa? Quem vai crer numa história dessa? Quem vai crer que isso foi suficiente para condenar pecadores? E o último slide que eu prometi já 3 horas atrás e não terminei ainda, é esse aqui. O dilúvio. Que dia terrível foi o dilúvio. Quando chove no Rio de Janeiro, você vê o que acontece. Só uma chuva no Rio de Janeiro. Quando chove no Rio de Janeiro, você está na Avenida Brasil, você se consagra 10 vezes. Senhor, tem misericórdia, compaixão, perdoa até o que eu não sei o que eu fiz. Parece que foi ontem que teve um tsunami na Indonésia. Dá para você ver aqueles rostos felizes ali. Só uma pequena amostra do que foi o dilúvio. Cheguei numa igreja que tinha pintado na parede isso aqui. Eu disse, meu irmão, que maneira terrível de ensinar o Gênesis para as crianças. Pastor, é para impor o terror? Não, não é para você impor o terror. É para você levar a criança à consciência do que foi o terror, do que foi terrível. Temos um grande desafio, e a minha oração por você e para você é esta. Vamos curvar nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Senhor, eu peço perdão ao Senhor
porque eu descuidei do início. Eu peço perdão ao Senhor porque tanta informação necessária para a vida que eu não vou encontrar em outra fonte, eu tenho deixado para lá. Eu não tenho cuidado do ensino do Gênesis. Me ajude em nome do Senhor Jesus a compreender a história, a compreender tudo o que o Gênesis narra e a pregar toda a palavra de Deus, ensinar com sabedoria às minhas crianças, para que elas compreendam como são especiais na formação, mas como são terríveis na deformação, e como o Senhor é gracioso e bondoso na regeneração. É o que eu peço por essas minhas irmãs e por esse encontro. O Senhor vai abastecer a nossa sacola nesse dia, em nome de Jesus, amém.